Olá, povo de Deus abençoado! Aqui estamos nós para o nosso 8º dia de propósito dos nossos 365 dias do ano de 2021, não é? Eu tô muito feliz por estar aqui com você e saber que você tá firme aí nesse propósito, né? Hoje a imagem parece que não tá muito boa, né? Senhor, ilumina aqui para dar tudo certo. Queridos, olha só. Eu tenho algo muito importante para falar com você que Deus falou comigo, sabe? Duas coisas bem importantes, porque hoje o nosso propósito tá muito show. Só 2 capítulos, né? Eu tenho certeza que você vai tirar de letra bem rapidinho, né? Inclusive o nosso vídeo também, quanto aos capítulos, vai ser bem rápido. Então eu quero falar uma coisa com você bem importante, sabe? Ontem eu recebi uma flyer, sabe, assim, e ela me dizia algo muito importante, falou muito comigo e eu acho que vai falar com você também. Olha, dizia o seguinte: não existe falta de tempo, existe falta de interesse. Quando a gente quer mesmo, a madrugada vira dia, a quarta-feira vira sábado e um momento vira uma oportunidade. Meu Deus, olha só. Tá vendo que a gente tem que parar? A gente tem que ser melhor do que a nossa melhor desculpa, queridos. Sabe por quê? O lema para 2021 na nossa vida é que 2021 será o melhor ano da nossa vida. Então como é que nós vamos viver o melhor de Deus nas nossas vidas se nós não conhecermos a Deus, queridos? Então, olha, que haja disposição no seu coração. Eu uso a minha boca para declarar sobre você agora. Que haja disposição, que você se disponibilize, que o seu coração esteja aberto, receptivo, disposto, né, a querer viver a vida que Deus tem para você. Porque a vida que Deus tem para você, queridos, é boa, é perfeita e é agradável. Mas para que você viva essa vida maravilhosa de Deus, você vai precisar o quê? Deixar essa palavra renovar você. Essa palavra, a palavra de Deus renovar você para você desfrutar então do melhor de Deus nessa terra, tá bom? Olha só, então hoje nós estamos no 8º dia. Ok, só que, queridos, até aqui, se a gente fosse fazer um resumão, um apanhado, né, geral do que Deus se mostrou para nós até aqui nesses capítulos, como é que a gente pode resumir? A gente pode resumir, queridos, que Deus é bom o tempo todo e que Ele tem sempre o melhor para as nossas vidas, né? Eu até fiz um resuminho aqui, olha, sabe, para falar com vocês. Queridos, Deus, Ele sempre espera de nós uma reciprocidade, isso é bem fato. Porque se nós formos fiéis e obedientes, nós jamais seremos desamparados. Foi tudo isso que a gente viu até aqui. Outra coisa, ainda que problemas e circunstâncias contrárias venham contra as nossas vidas, o Senhor sempre envia socorro e provisão para todos nós, os que confiam nele, né, queridos? E nada, absolutamente nada é difícil demais para Deus, que foi o que Ele falou, inclusive, para Sara. Você lembra? Pois é. Então, resumão de tudo que nós estamos vivendo nesses 7 dias, pois é. E no 8º também, porque hoje, queridos, tem muita coisa boa para acontecer. Então, olha só, vamos nos disponibilizar para tudo que Deus quer fazer. Pega aí o seu caderno. Você tá anotando? Você tá fazendo um resumo? Olha, eu tô fazendo um resumo. Tô pensando seriamente até o final do ano, queridos, depois fazer assim, tudo digitado, sabe? Um resumão da Bíblia do ano de 2021. Cara, vai ser muito poderoso. Eu tô pensando sobre isso, que eu tô anotando tudo, todos os resumos, todos os dias. E é por isso que eu aconselho você também a fazer isso, porque você anota aqueles pontos mais importantes que Deus ministrou ao seu coração, queridos. Porque Deus vai falar comigo de uma forma, com você de outra forma, mas tudo que Deus está falando comigo, eu tô compartilhando com vocês no nosso devocional dos nossos vídeos, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, porque caramba, você gosta de conversar. E eu também gosto. Aí a gente começa a conversar e você já viu, né? E aí demora, mas hoje não vai demorar não. Vamos lá. Ontem encerramos então o capítulo 22. Hoje nós vamos para o capítulo 23 e 24 de Gênesis. Queridos, ontem terminamos falando acerca dos parentes, né, de Abraão. Nós estávamos falando sobre eles, né, ali os filhos de Naor, seu irmão. E aí, queridos, hoje nós vamos continuar com uma notícia que já começou triste, porque Sara morreu, né, queridos? Capítulo 23 já começa dizendo que Sara, aos 127 anos, morre em Hebrom, que era terra de Canaã. E Abraão lamentou muito a sua morte. Abraão, então, depois disso, ele levantou-se, foi falar com os heteus, né, para que vendessem a ele um pedaço de terra para enterrar sua esposa. Queridos, mas os heteus disseram o seguinte para Abraão: o Senhor é um príncipe de Deus.
entre nós. Então enterre sua mulher em uma das nossas melhores sepulturas. Abraão agradeceu muito aos heteus e pede a eles que intercedam por ele, porque o que ele iria fazer agora? Ele iria falar com Efron, que é filho de Zoar, para que vendesse a terra a ele por um preço justo, né? Ele gostaria o quê? De pegar a caverna de Macpela para que servisse de sepultura para sua família, é o que diz a palavra. Queridos, e quando ele foi até Efron, Efron disse a Abraão: eu não lhe venderei, eu lhe dou o campo e a caverna. Meu Deus, será que Abraão era um... Queridos, olha só, abre um parênteses aqui. Ele é um príncipe de Deus em nosso meio. É tudo o que a gente quer. É tudo. Já pensou alguém virar para você e falar: você é uma princesa de Deus. Vê Deus em você, queridos. Ai, que privilégio. Eu só queria abrir esse parênteses aqui porque isso chamou muito a minha atenção. Eu, inclusive, coloquei um marca-texto aqui porque isso tem coisas que marcam a gente. Então, isso foi uma das coisas que me marcou. E também quando Abraão pediu para que eles intercedessem, para que ele comprasse por um preço justo, né, a caverna. Ok. Então, poxa, Efron falou para ele: não, eu não vou te vender, cara, eu dou esse campo para você e essa caverna também. Mas Abraão não aceitou, queridos, e falou: olha, eu me prostro, né? Se inclinou diante dele e pediu, por favor, que vendesse a terra a ele, pois ele desejava pagar. Efron então disse o seguinte: olha, essas terras valem em uma média de 400 moedas de prata. Mas que é isso, Abraão? Entre eu e você, tipo, te considero tanto. Que são 400 moedas de prata? Mas, queridos, a palavra do Senhor nos diz que Abraão contou ali na frente de todos os heteus as 400 moedas e pagou o preço que foi ofertado. E ali, queridos, passou então logo depois o campo de Efron em Macpela, né, perto de Manre, incluindo a caverna, foram todos, né, transferidos como propriedade de Abraão. Assim, Abraão então sepultou Sara na caverna no campo de Macpela. Vamos para o último capítulo de hoje, capítulo 24. Ok. Passado esse momento, Abraão já estava idoso, né? E o Senhor o tinha abençoado em tudo. Quando você pegar a sua Bíblia, marca também isso. O Senhor o tinha abençoado em tudo. Então, queridos, um dia ele chamou o seu servo mais antigo, né? Que estava com ele, e pediu que ele fizesse um juramento a ele. Qual foi o juramento? Ele falou o seguinte: você vai prometer para mim que não vai deixar Isaac se casar com uma mulher dos cananeus, né? Uma cananeia de Canaã. Então, você vai fazer o seguinte, mas você vai preparar para ele, né? Você vai lá na terra onde eu morava, né? E vai lá e vai trazer uma parente, né? Alguém que seja da família, para que ele se case, ok? Você vai escolher uma lá entre os meus parentes para que ele se case. E ali o servo se perturbou, porque ele falou: mas Senhor, se eu for, ela não quiser vir, e o que vai ser? Como que vai ser? Né? Ele ficou meio inquieto, sabe? Mas Abraão disse mais para ele: olha, não permita que Isaac vá para lá. O Senhor prometeu me dar essa terra aqui aos meus descendentes. Então ele vai enviar um anjo diante de você e vai providenciar tudo para você, para que você encontre essa jovem para ser a mulher do meu filho. Então, queridos, a palavra nos diz que então o servo fez esse pacto com Abraão ali, e o pacto era o seguinte: ele iria colocar sua mão abaixo da coxa de Abraão, né? E ali ele fez cumprir todas as ordens que Abraão havia falado para ele. Pois bem, então nessa mesma noite a palavra diz que o servo então preparou 10 camelos, levou consigo o melhor que Abraão tinha e viajou para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, onde o seu irmão morava. Ok, aí o que aconteceu? Ele teve uma estratégia. O servo de Abraão teve uma estratégia. Ele orou em silêncio ao Senhor e ali, queridos, enquanto ele orava, ele determinou algumas coisas que deveriam acontecer, né, como confirmação para que quem seria a moça para ele trazer para Isaac se casar. E a palavra nos diz, queridos, que a moça que servisse água a ele, quando ele pedisse água para beber e servisse também aos camelos, seria essa moça, né, que estaria sendo preparada para Isaac. Porque, queridos, todo final de tarde, as moças iam ao poço para poder pegar água. Então, antes de terminar a oração, a palavra do Senhor nos diz que chegou Rebeca, filha de Betuel, e Betuel, que era filho de Milca e Naor, né, que era o irmão de Abraão, e ela era muito bonita. Ela chegou lá e quando ele pediu água para ela correspondeu em tudo, né? Ela já foi servindo água para ele, já foi servindo água ali para os camelos, né? E serviu muito bem. Então, na hora, ele já orou, né? Mais uma vez, se prostrou agradecendo ao Senhor e se curvou diante do Senhor, dizendo assim: bendito seja o Senhor,
o Deus do meu senhor Abraão, pois não negou sua bondade e sua fidelidade, me guiou para a casa dos parentes do meu senhor. E ali, queridos, ele deu a Rebeca uma argola de ouro, 2 pulseiras de ouro, e quando Rebeca chega em casa, que ela conta a história, o seu irmão Labão, ao ouvir tudo que Rebeca disse, ele se apressou, correu lá no poço e foi encontrar o servo de Abraão. Quando chegou lá, ele falou: venha abençoado do Senhor, temos alojamento para você, para os seus homens, para os seus camelos, vamos embora, vamos. E eles foram então para a casa de Labão. Quando eles chegaram lá, queridos, eles foram muito bem recebidos, né? Prepararam o melhor para eles. Só que ali, queridos, quando serviram a comida, o servo de Abraão falou o seguinte: calma, eu não posso comer sem antes dizer a vocês o que eu vim fazer aqui. E a palavra do Senhor nos diz que ele contou toda a história. Então, quando você estiver lendo o capítulo 24, você vai ver que ele contou novamente toda a história. Contou sobre Abraão, sobre Sara, né? Que Isaac era o filho da velhice deles. Contou todos os detalhes acerca do que Abraão havia pedido para ele, do juramento que ele havia feito. Contou todos os detalhes, inclusive sobre a oração que ele havia feito ao Senhor, como resposta, né? Como uma resposta para ele, e que Rebeca havia correspondido em tudo. Então, a palavra do Senhor nos diz que quando ele termina de explicar, Labão e Betuel respondem assim: olha, sem dúvida então que foi o Senhor quem te trouxe aqui. E ali, queridos, eles disseram a ele que podia levar Rebeca. Então, o servo de Abraão, ao ouvir, né, se prostrou diante de Deus, e depois ele deu joias a Rebeca, deu vestidos a Rebeca, e depois ainda deu presentes, né, para o irmão e a sua mãe. Então, após eles comeram, beberam, e a palavra do Senhor nos diz que eles passaram a noite ali. Pois bem, no dia seguinte, quando ele acordou para poder levar a Rebeca, o que acontece? A mãe dela e o seu irmão diz o seguinte: olha, não é bom você levar a Rebeca agora, deixa ela ficar aqui mais uns 10 dias, sabe? Aí o servo fala: não, olha só, não foi isso que nós combinamos, você não pode fazer isso comigo, nós temos um combinado, né? E ele, queridos, manda chamar a Rebeca, e Rebeca diz que quer vir, né? Perguntaram se ela queria ir, ela disse: sim, eu quero ir. Então ela foi, né? A palavra do Senhor nos diz que Rebeca quis ir, ela se despediu de sua mãe, de seu irmão, e abençoaram ela dizendo: olha, que você, nossa irmã, seja a mãe de milhões, e que os seus descendentes conquistem as cidades dos seus inimigos. Queridos, o que acontece? Rebeca então vai com esse servo, né? E, queridos, no caminho a palavra do Senhor nos diz que ela avista Isaac, né? Isaac estava vindo também em um outro caminho, e ela avistou Isaac e pergunta para ele, né? Para o servo de Abraão, quem era aquele homem? Quem era aquele homem? E ali, queridos, quando o servo, né, de Abraão diz quem era, que era Isaac, então ela se cobre, né? Ela cobriu o seu rosto, diz a palavra. E ali, queridos, quando Isaac então encontra o servo de Abraão, ele conta para Isaac qual era o propósito e conta tudo que tinha sido feito, né? Então a palavra do Senhor nos diz que Isaac então toma Sara, né? Leva ela para a tenda da sua mãe Sara, e ali ele a tomou como mulher, né? E Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. E assim, hoje nós terminamos o nosso propósito. Hoje foi muito rápido. Fala a verdade. Muito rápido, 2 capítulos. Olha, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Deus é muito bom e ama muito a gente, viu? Foi muito poderoso hoje. Assim nós encerramos, então, o nosso propósito do 8º dia. E eu quero encorajar você que ainda não está com tudo atualizado. Gente, 8º dia. Paramos hoje no capítulo 24. Dá tempo de você atualizar tudo. Porque nosso propósito vai até o dia 31 de dezembro de 2021. E eu tenho certeza, queridos, que 2021 será o melhor ano da sua vida. Receba essa palavra poderosa, essa revelação que vem de Deus através de tudo isso que nós estamos lendo. Olha só, nós estamos em Gênesis, hein? Mas vai chegar ainda muita revelação de Deus, queridos, quando nós passarmos também do Novo Testamento, do Antigo para o Novo Testamento. Tem muita coisa para acontecer na nossa vida durante esse ano. Tem muita revelação de Deus em todas as áreas da nossa vida. Então fica firme, tá bom? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. A gente se vê amanhã, tá bom? Então, um grande abraço para você. Tchau, tchau.